Olá, hoje é sábado, 28 de junho, e esta é a nossa única edição do dia. É verdade. Né? E tem um motivo bem especial, né? Hoje é o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Isso mesmo. Uma data importantíssima. E por isso, a gente mergulhou num tema que é, assim, muito real no Brasil. Por aqui, ser LGBT ainda é, na prática, um ato político. Um ato de resistência. Com certeza. Infelizmente, é bem por aí. As fontes que a gente analisou mostram um cenário complexo. De um lado tem muita violência, exclusão, até retrocessos em leis e políticas, né? Mas do outro lado tem a força do amor, do orgulho, da resiliência. Isso aparece em histórias de vida, na política, nas disputas do dia a dia. Exato. Então a nossa missão aqui hoje é tentar entender um pouco melhor essa resistência toda e pensar sobre o respeito que ainda falta garantir. Fundamental. A ideia central que meio que pulou das fontes pra gente foi essa. A simples existência LGBT no Brasil já é uma luta. Luta pra sobreviver, pra amar, pra ter dignidade. É isso. Viver já se torna um ato político num país tão perigoso para essa população. E esses perigos, eles têm números, né? Você pode contextualizar um pouco pra gente? Posso sim. E os números são graves. O Brasil, infelizmente, lidera os rankings mundiais de violência contra pessoas trans e travestis. Os dados da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais... Sim, eles fazem um trabalho essencial de monitoramento. Exato. Só em 2023, eles registraram 230 assassinatos por LGBTfobia no país. E desses, 100 foram contra pessoas trans. 100 vidas. É muita coisa. É brutal. Mostra como ser visível, existir abertamente, já é um confronto, né? Por isso que eventos como a Parada do Orgulho, tipo aquela de Copacabana em novembro passado... Que foi enorme, aliás. Sim. Elas são mais que festa. São atos de coragem política mesmo, porque a violência está sempre ali, rondando, seja de forma concreta ou simbólica. E com essa realidade tão dura, como é que a comunidade responde? As fontes falam muito da afetividade, né? Como um lugar de resistência. Muito. O direito de amar, que historicamente foi tão negado, escondido. Terminalizado mesmo, né? Sim, hoje ele é reivindicado não só como um direito básico, mas como um gesto político forte. Se a gente lembra do passado não tão distante, era repressão, família expulsando, perseguição, vida escondida. A culpa religiosa também pesava muito, né? E quase não tinha representação positiva. Era sempre visto como pecado, como doença, desvio. Exatamente. As marcas disso são profundas. E essa liberdade afetiva, ela continua sendo um campo de batalha, sabe? Como assim? As fontes mostram como hoje tem uma diversificação maior das relações, né? Relações não monogâmicas, virtuais, abertas. Isso não é só modismo. Entendi. É uma busca por organizar o afeto de outras formas. Isso, fora daquele padrão hétero, monogâmico, que sempre marginalizou quem não se encaixava. Mas essa busca ainda enfrenta muita barreira. Que tipo de barreira? De onde vem a maior oposição hoje? Olha, as fontes apontam muito claramente para discursos ultraconservadores. Muitas vezes vindo de setores religiosos mais fundamentalistas e também de parlamentares, a famosa bancada da Bíblia. Aquele grupo no Congresso, né? Esse mesmo. Eles atuam de forma bem organizada para tentar impedir avanços em leis, tipo a criminalização da LGBTfobia, e para censurar qualquer coisa sobre diversidade em escolas, na cultura. É uma pressão constante. E nesse ponto tem uma fala da historiadora trans Giovanna Eliodoro, que as fontes citam e que eu achei muito forte. Ela diz: ninguém precisa ser aceito na sociedade, precisa ser respeitado. Qual a diferença aí? Ah, essa diferença é crucial. Porque aceitação pode vir com uma ideia de permissão, sabe? Alguém numa posição de poder que aceita o outro. Meio condescendente. Entendi. Como se fosse um favor. Exato. Já o respeito não. Respeito é reconhecer o outro como igual, como sujeito de direitos, com dignidade. Independente de você concordar ou não com o jeito dela ser, viver. É sobre cidadania, não sobre tolerância. E esse respeito, na prática, ainda é bem seletivo, né? Infelizmente, sim.
O caso da Carolina Yara, que as fontes detalham bem. Ah, sim, a co-vereadora de São Paulo. Isso, ela é mulher trans intersexo, que é uma condição de quem nasce com características sexuais que não se encaixam no padrão masculino-feminino, negra, ativista, e mesmo eleita, ela sofreu ameaças de morte, ataques transfóbicos e relatou um sentimento de abandono pelas instituições que deveriam protegê-la. Nossa! E a história dela joga luz também na invisibilidade e na violência contra pessoas intersexo. As fontes denunciam uma coisa gravíssima. Ainda hoje no Brasil, bebês intersexo passam por cirurgias de mutilação genital. Cirurgias? Sem consentimento. Exato, procedimentos irreversíveis baseados em padrões estéticos de gênero com respaldo médico e jurídico. Pasme, falta uma lei clara que proíba isso. Que absurdo! E a luta intersexo, que muitas vezes é liderada por mulheres trans e travestis, junto com feministas, exige justamente o fim dessas práticas e o direito à autonomia sobre o próprio corpo desde o nascimento. Fica muito nítida, então, essa tensão, né? Entre a busca por viver o amor, a identidade, e as barreiras, a violência, o discurso de ódio. A resistência LGBT no Brasil vai desde o ato de existir e amar no dia a dia até a luta organizada por direitos e respeito. Cada história pessoal é política, né? Como as fontes mostraram. Exatamente. E talvez a reflexão final que fica pensando nessas fontes é sobre o que é respeito de verdade, né? Se ele não for para todo mundo, incondicional, reconhecendo a humanidade e a autonomia de cada pessoa LGBT, incluindo quem está mais à margem dentro da própria sigla, como pessoas trans e intersexo... Será que é respeito mesmo? Pois é. Ou será que é só uma tolerância seletiva que, no fundo, ainda mantém as hierarquias de sempre? Fica aí pra gente pensar. A gente já volta. Estamos de volta para a última parte desta edição. Agora, a ideia é deslocar um pouco o nosso olhar da denúncia, que é claro, é fundamental, para focar mais na mobilização, né? Na construção de futuro para a comunidade LGBT no Brasil, a partir do que as fontes trouxeram para a gente. Isso mesmo, vamos mergulhar um pouco nos desafios, nas estratégias que aparecem aí no campo legislativo, sabe? Na urgência que a gente vê por ações afirmativas. Muito clara. No papel crucial de um conhecimento, de uma epistemologia mesmo, que nasce da vivência LGBT. E também, claro, nas tensões, né? Aquelas que surgem com o consumo de símbolos dessa luta e a importância vital, eu diria, do diálogo entre gerações. É sobre tentar entender como é que a resistência se organiza hoje, né? E que caminhos estão se desenhando para garantir não só a sobrevivência, mas, enfim, a dignidade plena. E um ponto que salta aos olhos nas fontes é um contraste interessante. Por um lado, a gente vê avanços, tipo o triplo de candidaturas trans agora em 2024, comparando com a eleição anterior. Mas, ao mesmo tempo, essa visibilidade tem um custo altíssimo, não é? Exatamente. Um custo enorme. Parlamentares como a Beni Brioli, a Leona Vingativa, a Duda Salabert... São exemplos, né? Elas sofreram ameaças gravíssimas, precisam de proteção policial, simplesmente para poderem exercer seus mandatos. Que coisa absurda. Totalmente. Isso mostra como a visibilidade, que é super necessária, claro, também expõe a riscos gigantescos. E não são só essas ameaças diretas, viu? A gente vê também retrocessos institucionais muito preocupantes sendo articulados. Tipo a questão lá do Conselho Federal de Medicina, certo? Sim, essa proibição de tratamentos hormonais para menores em abril de 2025, que, aliás, já está sendo contestada judicialmente, né? É um exemplo claro. E tem outros, como projetos no Congresso, que ameaçam direitos básicos, sabe? O reconhecimento de famílias homoafetivas, até o uso do nome social. Nossa. Tudo isso mostra que, assim, a luta por direitos é constante, exige uma mobilização permanente das organizações civis, das frentes parlamentares. Não dá para baixar a guarda. E essa necessidade de mobilização fica ainda mais, assim, evidente quando a gente olha para os dados de acesso à educação, né? As fontes trazem um número que é francamente alarmante. Qual seria? Segundo a ANTRA, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, olha só, menos de 0,3% da população trans consegue chegar ao ensino superior. Menos de 0,5%.
Isso grita pela urgência de ações afirmativas. Grita mesmo. É um número chocante. E é fundamental a gente entender essas ações afirmativas, tipo cotas trans nas universidades, não como um favor, de jeito nenhum. É uma questão de reparação histórica. Exato. É sobre começar a compensar por décadas, séculos, talvez, de negação sistemática de acesso a oportunidades, sabe? É um ciclo de exclusão que precisa ser rompido para a gente poder, de fato, falar em igualdade. Falando em romper ciclos, as fontes também destacam muito a importância de valorizar o conhecimento que vem das próprias experiências LGBT. Muitas vezes, esse saber é apagado, né? Ignorado pelas estruturas dominantes que são majoritariamente cis-heteronormativas. É o que algumas pensadoras importantes chamam de fortalecer as epistemologias de LGBT. Quer dizer, reconhecer e dar valor ao conhecimento produzido a partir dessas vivências. Nomes como a Carla Cutirene e a Jaqueline Gomes de Jesus são, assim, essenciais aqui. Porque elas nos ajudam a entender as conexões complexas entre raça, classe, gênero, sexualidade. Compreender essas interseccionalidades, né, é chave para uma luta por justiça social que seja realmente inclusiva, que não deixe ninguém para trás. Essa questão da inclusão me leva a outro ponto bem interessante que as fontes levantam, uma tensão que a Giovanna Eliodoro aponta. Como é que o sistema capitalista absorve símbolos importantes da luta LGBT? Ah, sim. Pensa nos brinquedos afetivos, na moda da periferia, e transforma isso em produtos caros, muitas vezes elitizados, né? Esvaziando o significado político original deles. É uma crítica muito, muito relevante. Aponta para esse risco, né, de uma inclusão que é só superficial, baseada na estética, no consumo, mas que não mexe nas estruturas profundas da desigualdade. Fica na superfície. Exato. É uma inclusão que vende a imagem da diversidade, mas não promove reparação real. Não redistribui poder, não redistribui recursos, fica só no simbólico, né? E não muda a realidade concreta da exclusão para muita gente. E essa tensão entre o simbólico e o concreto parece que se reflete também na dinâmica entre gerações, não acha? As fontes mencionam um paradoxo curioso. Qual seria? Tipo jovens que talvez sejam mais empáticos, mais informados sobre diversidade, mas que às vezes mostram uma certa resistência à mobilização política mais tradicional, digamos assim. Tem isso. Talvez pelo individualismo dos tempos, ou uma desconfiança com as formas antigas de política. E por outro lado, né, pessoas mais velhas, que carregam a memória das lutas mais diretas, do confronto corpo a corpo, das primeiras conquistas. Da rua mesmo, né? Isso. Podem ter dificuldade em compreender as novas formas de engajamento, que hoje rolam muito no digital ou que são mais focadas nos afetos, nas redes de apoio mútuo. A chave aqui, como as fontes sugerem, parece ser a escuta intergeracional. Conseguiu unir essas experiências e estratégias diferentes. Exatamente. Unir a memória da luta, sabe? As estratégias que já foram consolidadas com as novas ferramentas, as novas esperanças. Isso pode fortalecer muito o ativismo, inclusive reconhecendo o afeto não só como um sentimento pessoal, mas como uma ferramenta política potente. Uma ferramenta de construção. De construção e de resistência coletiva. Com certeza. E nesse cenário todo, que é bem complexo, a parada do orgulho continua sendo um símbolo extremamente poderoso, né? Não só como festa, claro, mas como afirmação política. Eu lembrei da fala da Caroline Yara, que tá nas fontes. Sobre como marchar com alegria, sabe? Com glitter, com corpos diversos. É uma forma de desobediência política. Contra a vergonha, contra a invisibilidade que tentam impor. Perfeito! É isso! O orgulho nesse contexto não tem nada a ver com vaidade, né? É a própria resistência se manifestando publicamente, ocupando as ruas, declarando: a gente existe, a gente tem valor e a gente exige respeito e direitos. É um ato coletivo fundamental. Fica muito claro, então, depois dessa nossa discussão aqui, nesta edição, que o desafio vai muito além de buscar uma simples aceitação passiva, né? O foco central é exigir respeito ativo, reconhecimento de direitos e, crucialmente, a implementação de políticas públicas efetivas. Sim, na saúde, na educação, no trabalho, na segurança.
em todas as áreas. Exato. E respeitar, nesse sentido mais profundo que a gente está falando, significa agir politicamente. Significa garantir que a diversidade possa ser vivida no dia a dia, sabe? Que esteja incorporada nas leis, presente de verdade nas instituições. Como as fontes mostram pra gente, enquanto existir ainda for um ato de coragem diário para tanta gente. E, infelizmente, ainda é. Exatamente. Resistir e se organizar é uma urgência coletiva. A transformação real, ela vem dessa organização ativa, dessa mobilização. Exatamente. E fica então o convite à reflexão, né? A partir de tudo que a gente discutiu aqui nessa edição, como é que a gente pode, cada um de nós e também coletivamente, fortalecer essa construção de um futuro que seja baseado no respeito ativo e na garantia plena de direitos para todas as pessoas LGBT? E lembrando que os links para as fontes que serviram de base para a criação desta edição e também o acesso a outros artigos relacionados, eles se encontram todos na descrição. Perfeito. Muito obrigado por nos acompanhar nesta edição. Lembre-se que o PolvoCast vai ao ar de segunda a sexta, às 7, 12 e 17 horas, e aos sábados, ao meio-dia. Um abraço grande e até a próxima.